Antônio Prado. Para muita gente, ele foi o visionário que construiu a São Paulo moderna. Para outros, um autocrata. Hoje, a gente vai mergulhar na história do prefeito que, pro bem e pro mal, praticamente arrastou a cidade para dentro do século XX. E olha, tudo começou com uma máquina. Uma máquina que ao mesmo tempo maravilhava e aterrorizava uma São Paulo ainda provinciana, bem na virada do século. Era o bicho, como disse um Oswald de Andrade ainda menino. Um bicho que anunciava que uma era estava chegando ao fim. E o homem por trás dessa mudança gigantesca era Antônio da Silva Prado. Ele vinha de uma família poderosa do café, era fazendeiro, empresário e de 1899 a 1911 foi o prefeito que iria redesenhar completamente o mapa de São Paulo. E não foi um mandato qualquer não, foram 12 anos no poder. Uma dúzia de anos que mudaram a cara da cidade para sempre. E veja bem, Prado não era um prefeito de ficar só no gabinete, longe disso. Ele não apenas aprovou o projeto do bonde, como fez questão de ir lá e assumir os controles pessoalmente, pilotando o grande símbolo do futuro de São Paulo na sua viagem de estreia. Mas se engana quem pensa que a visão do Prado parava nos trilhos do bonde. A ideia era muito, mas muito maior. Ele queria forjar uma metrópole de verdade. Para isso, ele tinha um plano bem claro, com 3 pilares. Primeiro, alargar as ruas do centro. Segundo, expandir as áreas verdes, reformando os parques. E terceiro, construir um grande ícone cultural para a cidade. Só que esse progresso todo tinha um custo bem alto. Para abrir espaço e melhorar o trânsito em ruas como a 15 de novembro, por exemplo, edifícios históricos foram simplesmente demolidos, inclusive uma igreja. E com a chegada dos bondes e dos primeiríssimos carros, o trânsito começou a virar um caos. O que o Prado fez? Em 1903, ele criou o primeiro limite de velocidade da cidade, míseros 12 km por hora ali na região central. Mas não era só de infraestrutura que se tratava o plano. Para Prado, uma cidade grande precisava ser bonita, ter vida cultural. Ele investiu pesado nisso, transformando parques como o Jardim da Luz em verdadeiros centros da moda para a elite da época. Bom, a gente já viu o que ele fez, mas quem era o homem por trás desses projetos grandiosos? Pois é, a resposta é bem complexa. Acima de tudo, o Prado era obcecado por inovação, por progresso. Ele viajava o mundo o tempo todo, sempre de olho em ideias novas para modernizar São Paulo. Tem uma história que a filha dele contava que é ótima. Numa viagem a Paris, ele viu uns caminhões lavando as ruas. Na mesma hora, ele parou os veículos, foi lá, examinou o mecanismo e poucas horas depois já tinha comprado 4 para mandar para São Paulo. Ele era assim, um homem em busca de soluções práticas. Só que essa dedicação toda ao progresso tinha um lado bem implacável, uma mão de ferro mesmo. E essa face mais dura dele ficou escancarada em 1906. Os trabalhadores da ferrovia que ele mesmo presidia entraram em greve, queriam condições melhores. A resposta dele foi duríssima, intransigente e acabou numa repressão bem violenta. Como ele mesmo disse na época, o único vencedor nesta luta será a força. Por causa de atitudes como essa, ele ganhou um apelido pesado. Foi chamado de Robespierre da burguesia. Uma comparação direta com o líder mais radical e implacável da Revolução Francesa. Isso mostra bem a divisão que as políticas dele criavam na sociedade. E ele era essa figura cheia de contrastes. Um aristocrata, mas com gostos super simples em casa. Diziam que o quarto dele parecia de um monge. Ao mesmo tempo, era um amante de tecnologia de ponta, mas preferia inspecionar as obras da cidade andando a cavalo. Então, no final das contas, qual é o legado que fica dessa figura tão cheia de complexidades? A vida do Prado atravessou um período de transformação radical no Brasil. Ele nasceu na elite do café, ainda no Império, começou a carreira política, se tornou prefeito já na República, em 1899, ficou no cargo até 1911 e viveu até 1929, quase na véspera da Revolução de 30. Quer dizer, ele foi protagonista da passagem de um Brasil para outro. E talvez a melhor descrição do impacto dele tenha vindo de um jornalista da época, o Júlio Mesquita. Ele disse que o Prado tirou a tanga tradicional da cidade. É uma imagem muito forte, né? Que descreve essa mudança cultural profunda, quase violenta que ele impôs. No fundo, Prado era o retrato da elite paulista daquela virada de século. Ele personificava as virtudes e os defeitos, a determinação e as contradições daquele grupo. Ele era o impulso implacável da cidade em direção ao progresso, com toda a luz e toda a sombra que isso trazia junto. O fato é que Prado deu a São Paulo a sua cara moderna,
Mas, para fazer isso, ele teve que apagar muito do que existia antes. E isso deixa para a gente uma pergunta fundamental, que vale para qualquer grande processo de modernização. Quando uma cidade é construída, o que se ganha e o que se perde para sempre no caminho